Salve, salve pessoal! Tudo bem? Ale Machado na área, sejam muito bem-vindos ao Multiverso Nerd. Eu tô aqui para falar dele, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Claro, todo mundo sabe, quem me conhece, sabe que eu sou fã de carteirinha do Homem-Morcego, leio os quadrinhos até hoje e muito da ideia de criar o canal foi pensando no Batman. E por que eu tô aqui para falar especialmente do Batman no vídeo de hoje? Porque durante essa semana, quem acompanha o canal sabe, eu publiquei um vídeo falando sobre os atores, né? Todos os atores ou os principais atores que interpretaram o Superman, seja no cinema, na TV e também no teatro. O vídeo, graças a vocês, teve muita repercussão, teve muitas visualizações, está crescendo constantemente, diariamente, então eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui comigo no Multiverso Nerd. E aí, pensando nisso, eu fui pesquisar quais os atores que já interpretaram o Batman, seja no cinema, na TV ou até mesmo em games e animação. E aí eu trago aqui, hoje, nesse vídeo, os 11 atores que já interpretaram o Cavaleiro das Trevas, tá certo? Mas antes de apresentar eles para vocês, eu já te peço, hein? Se tu não é inscrito, te inscreve no canal, ativa as notificações e dá aquele like, que vai contribuir muito para o canal aqui no YouTube, tá certo? Bora lá, fica comigo e a gente vai voltar no tempo, lá para 1943. Sim, 1943 foi criado, foi lançado nos Estados Unidos a primeira produção do Batman, chamada O Batman. Foi um cine-seriado, abre aspas aqui, o que é um cine-seriado? Cine-seriado era uma produção que se fazia na época, nos mesmos moldes de uma série de TV, mas que em vez de ser exibida na televisão, ela era exibida nas telas de cinema, porque lembrando, né, 1943, ali auge da Segunda Guerra, então era propício que os estúdios americanos produzissem muita coisa para cinema, que era uma forma de amenizar aí a preocupação da maioria dos americanos, tá certo? Então, em 1943 foi feita essa produção chamada O Batman, uma produção que teve 15 capítulos e Lewis G. Wilson, um ator novato de 23 anos, foi escolhido para ser o primeiro Cavaleiro das Trevas. O Lee G. Wilson ele foi muito criticado, ele não tinha porte físico para o personagem, assim, não lembrava em muito o personagem, o uniforme também não era fidedigno aos quadrinhos, mas o que importa é que o cara entrou para a história por ser o primeiro protagonista do Cavaleiro das Trevas. De 1943 a gente vai para 1949, quando Robert Lowry foi o segundo ator a interpretar o Batman, também num cine-seriado que teve 15 capítulos e que aí teve o nome mudado de Batman para Batman e Robin. Portanto, em 1949 foi apresentado o primeiro Robin. E sobre os Robins eu vou fazer um outro vídeo trazendo também todas as formações, todos os atores que já interpretaram o Menino Prodígio, tá certo? Em 1966 o Batman chegou com tudo na TV. Foi criado a primeira série de televisão do Batman, que foi interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Adam West. Todo mundo lembra, né? Pô, eu era pequeno, assistia aí na Sessão Aventura da Globo a série do Batman, que era muito legal, era muito divertida, era um Batman muito galhofo, né? Tinha muitas cores, era muito colorido, muito divertido, tinha um pé na comédia, e o Adam West ele entrou para a história como um dos principais e mais queridos Cavaleiros das Trevas, tá certo? A série ela teve poucas temporadas, tá? Ela foi de 1966 a 1968, foram apenas 2 temporadas, mas depois disso o Adam West ainda retornou ao papel do Batman em 2003, numa produção chamada De Volta à Batcaverna, onde mostrava ele, o Adam West, junto com o Burt Ward, que era o Robin na série de TV, retornando a esse universo para descobrir o que tinha acontecido com o Batmóvel da série de TV que tinha desaparecido. O Adam West, infelizmente, veio a falecer em 2017, nos deixando aí órfãos e, claro, com muita saudade desse Batman que vai ficar para sempre nas nossas memórias, tá certo? E aí, 68, então, encerrou a série do Batman na televisão e de lá para cá,
nós ficamos praticamente mais 20 anos sem ter uma produção do Homem-Morcego. Foi só em 1989 que o diretor Tim Burton estreou o filme Batman, o filme. O Batman interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Michael Keaton. Ele mesmo, cara. Michael Keaton de Os Fantasmas Se Divertem. Michael Keaton, na época, muitos fãs, né, você sabe que os fãs de quadrinhos eles são muito críticos, né, com relação a quem vai interpretar os seus personagens mais queridos. E o Michael Keaton sofreu muitas críticas. Ele sofreu tantas críticas que os fãs fizeram cerca de 50 mil cartas de protestos que foram enviadas aos estúdios da Warner Brothers nos Estados Unidos. Mas o estúdio não quis saber, o Tim Burton fincou o pé e o Michael Keaton foi o Batman não só uma, mas duas vezes. Né? Ele foi o Batman em 1989, contracenando com o Jack Nicholson, que interpretou o Coringa, e depois ele voltou em 1992 em Batman O Retorno, onde ele enfrenta ali o Pinguim, interpretado pelo Danny DeVito. Foram essas então as duas participações do Michael Keaton, que depois com o tempo, né, acabou se tornando aí um Batman até querido pelos fãs, porque muitos entendiam que ele lembrava, assim, ele tinha um certo porte assim de Bruce Wayne, né, e o Batman do Tim Burton acabou virando um filme cult. O sucesso do Michael Keaton é tanto que ele vai retornar agora, em 2023, como Batman aos 70 anos de idade no filme do Flash, que estreia em junho desse ano, hein? Tô super curioso para ver esse filme que vai ter não só um Batman, mas dois, porque o Ben Affleck, meu Batman favorito, também vai estar na produção, tá certo? Do Michael Keaton, a gente pula para Kevin Conroy. Kevin Conroy, para quem acompanha as séries animadas do Batman e para quem já jogou os jogos, né, da trilogia Arkham do Batman para PlayStation, sabe de quem eu estou falando. O Kevin Conroy é o cara que deu a voz oficial do Batman nas animações, principalmente nas séries, né? Na Batman The Adventure Series. Foi o cara que perpetuou a marca, a voz do Batman, né? Quando ele falava, a gente já imediatamente associava ao Batman. E o Kevin Conroy tem um detalhe curioso, que ele interpretou, né, em live action o Batman num crossover da série da CW, a série do Arqueiro Verde, né, que juntou ali Legends of Tomorrow, Batgirl, Supergirl e o Flash. Teve um crossover que eles intitularam de Crise nas Infinitas Terras, e numa dessas terras o Batman foi vivido pelo Kevin Conroy, uma linda homenagem que a Warner fez a esse cara que entrou para a história, sem dúvida nenhuma, como sendo a voz principal do Cavaleiro das Trevas. Infelizmente, o Kevin Conroy veio a falecer em novembro do ano passado. De volta aos cinemas, nós vamos com Val Kilmer. Sim, Tim Burton deixou as produções do Batman depois de Batman o filme e Batman o Retorno, e aí no seu lugar foi escolhido o diretor Joel Schumacher. Ele mesmo escalou Val Kilmer para o papel do Homem-Morcego. Isso em 1995, estreava então nos cinemas Batman Forever, que trazia o personagem do Val Kilmer contracenando ali com a Nicole Kidman, e tinha também o vilão, que era o Charada, interpretado pelo Jim Carrey, além do Duas Caras, interpretado pelo Tommy Lee Jones. O filme também introduzia pela primeira vez nos cinemas modernos o Robin, interpretado pelo Chris O'Donnell. Infelizmente, o Val Kilmer aí teve uma série de atritos com o diretor Joel Schumacher e não retornou para aventuras futuras do Cavaleiro das Trevas. Do Val Kilmer, a gente vai para o George Clooney. Sim, em 1997, George Clooney, que tinha feito bastante sucesso na série de TV Plantão Médico e também no filme Um Drink no Inferno, roteiro do Quentin Tarantino, dirigido pelo Robert Rodrigues, o George Clooney foi escolhido pelo Joel Schumacher para ser o Batman, né, na produção Batman e Robin. Essa produção introduziu também a Batgirl, vivida pela Alicia Silverstone, e trazia como vilão o Senhor Frio, que foi interpretado pelo Arnold Schwarzenegger. O filme Batman e Robin, com todos esses elementos, tinha tudo para ser um sucesso, mas foi um fiasco, um fracasso. O filme teve 11 indicações ao Framboesa de Ouro, que é o Oscar dos piores filmes e produções
pior bilheteria de filmes do Batman de todos os tempos. Óbvio que depois disso, George Clooney nunca mais retornou ao personagem, inclusive em entrevistas que George Clooney deu em meados dos anos 2000, ele mesmo reconhece que ele foi um dos culpados por afundar a franquia Batman nos cinemas. Pois então, depois do George Clooney a gente teve aí um período, né, não diria tão longo assim, sem Batmans nos cinemas, porque em 2005 o Cavaleiro das Trevas estava de volta numa trilogia dirigida pelo diretor Christopher Nolan, trazendo à frente como Batman o talentoso ator Christian Bale. Christian reprisou o personagem em 3 filmes, como eu falei, né, uma trilogia. O Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2005, intitulado Batman Begins, que trazia o Liam Neeson como Ra's al Ghul, né, um dos grandes inimigos do Batman dos quadrinhos. E depois, em 2008, em Batman, o Cavaleiro das Trevas, que apresentava aí o Coringa, né, eternizado pelo saudoso Heath Ledger, que ganhou o Oscar póstumo, e fechou essa trilogia em 2012 com Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Com isso, Christian Bale aí trouxe um Batman mais verossímil, né? Era como se a gente se perguntasse assim, cara, se existisse um Batman de verdade, esse Batman seria muito parecido com o personagem vivido pelo Christian Bale. Depois disso a gente teve aí um hiato de produções no cinema, pelo menos em live action, porque em animação, em 2014, o ator Will Arnett foi escolhido para dar voz ao Batman em Uma Aventura Lego. Olha que legal, né? E acabaram fazendo várias animações, tem várias produções da Lego com super-heróis, tem do Super-Homem, tem da Liga da Justiça. E uma das que se tornou bastante famosa foi essa, Uma Aventura Lego de 2014, onde Will Arnett acabou fazendo o Cavaleiro das Trevas. O sucesso foi tão grande que o personagem dele ganhou um spin-off próprio em Lego Batman, o filme, em 2017, e também teve Uma Aventura Lego 2 em 2019. Legal, né? Eu já assisti, todas elas estão disponíveis na HBO Max para vocês assistirem, vale a pena para maratonar aí com as crianças nesse feriadão de carnaval, tá certo? E aí, do Will Arnett, a gente volta para os cinemas em live action e chega naquele que para mim é o Batman definitivo. Eu estou falando de, claro, Ben Affleck, o premiado ator, roteirista e diretor, dezenas de filmes na carreira. O cara ganhou o Oscar de melhor roteiro por Gênio Indomável junto com Matt Damon. O cara ganhou o Oscar de melhor filme e melhor diretor por Argo. Pois Ben Affleck, apesar de ser um excelente roteirista e um excelente diretor, tem, é claro, no seu currículo alguns fracassos, entre ele o filme do Demolidor, lá em meados dos anos 2000, mas o cara que já foi o ator George Reeves, que foi o Superman na série de TV nos anos 50, no filme Hollywoodland, ganhou a oportunidade, foi chamado, foi escolhido pelo diretor, pelo visionário Zack Snyder, para ser o Batman em nada mais, nada menos, estou tendo a minha colinha aqui, que Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Esse filme ele serviu para ser o segundo filme do Superman, né, já que o Henry Cavill ele tinha surgido em Superman, o Homem de Aço, alguns anos antes. E aí eles fizeram esse segundo filme unindo, né, adaptando duas histórias dos quadrinhos. Né, uma adaptação da saga O Cavaleiro das Trevas, premiada saga escrita pelo Frank Miller, e o quadrinho A Morte do Superman, onde o Superman enfrenta o seu vilão Apocalipse. Então essas duas histórias, essas duas principais sagas dos quadrinhos foram adaptadas de uma certa maneira, né, pela visão do Zack Snyder, apresentando Batman vs Superman, A Origem da Justiça. O filme foi muito criticado, houveram muitas críticas, né, e também muitos elogios, principalmente a adaptação, né, a interpretação do Ben Affleck, porque muitos remeteram a ele como aquele Batman realmente dos quadrinhos do Frank Miller, aquele Batman mais velho, cansado, um Batman mais agressivo, um Batman que mata, contrariando, né, a sua lei suprema de que o Batman não mata. Então, vale a pena assistir, pelo menos para ver esse embate entre esses dois principais pilares da DC nos quadrinhos. O Ben Affleck retornaria ainda mais algumas vezes em algumas produções como Batman. Ele fez uma participação no primeiro filme do Esquadrão Suicida, né? Ele tem ali uma ou duas cenas onde ele participa.
Ele também esteve no filme da Liga da Justiça de 2017, que começou sendo dirigido pelo Zack Snyder e depois foi concluída pelo Joss Whedon, e aí virou aquela salada de frutas que a gente já conhece, sabe a história. E depois ele retornou no Snyder Cut da Liga da Justiça em 2020, né, no auge ali da pandemia, 2020, 2021, uma produção exclusiva da HBO Max, que tem mais de 4 horas de duração. O Ben Affleck vai voltar como Batman mais uma vez no filme do Flash também, que estreia agora em junho deste ano, e aí o que tudo indica, este filme vai ser a despedida definitiva do Ben Affleck interpretando o Cavaleiro das Trevas. O Ben Affleck também vai entrar para a história como sendo o único ator que não teve um filme para chamar de seu, né? Ele foi Batman em vários filmes, contracenando com outros personagens, mas nunca teve um filme solo, infelizmente. Isso não vai acontecer, para decepção de nós fãs. Tá legal? E aí, do Ben Affleck a gente chega nele, o atual Batman do universo DC, ou pelo menos o Batman do universo Elseworlds, né, Outros Mundos, que o próprio James Gunn anunciou no final de janeiro, que é Robert Pattinson, ele mesmo. O vampiro que brilha no sol da saga Crepúsculo foi escolhido para ser o Batman na produção desse universo novo criado pelo diretor Matt Reeves. Matt Reeves, que é um brilhante diretor, vide a trilogia do Planeta dos Macacos. Pois então o Matt Reeves escolheu o Robert Pattinson, é um Batman que lembra um pouco aquela trilogia do Christian Bale, porque é um Batman pé no chão, é um Batman início de carreira, não é um filme de origem, porque a origem do Batman todo mundo já sabe, então não precisa ser um filme de origem. E eu devo dizer que contrariando muito, sendo muito contrário à escolha do Robert Pattinson, eu gostei bastante do filme, o filme é muito bem dirigido, traz uma visão muito fiel do que é Gotham City nos quadrinhos e tem presenças de atores maravilhosos, entre eles o Paul Dano como Charada, maravilhoso. Tem a presença da Zoe Kravitz como a Mulher Gato, como a Selina Kyle, que faz uma química muito bacana com o Robert Pattinson. O Robert Pattinson retorna como Batman em 2025. Em outubro de 2025, James Gunn já anunciou essa data, vai ser lançado nos cinemas em tela grande The Batman Parte 2, tá certo? Bom, para fechar, eu trago aqui 2 bônus para vocês. Pois é, não só de atores famosos e brilhantes, o Homem-Morcego viveu nas telas de cinema e da TV. Houveram séries que foram criadas que mencionaram ou introduziram, de uma certa forma, o Cavaleiro das Trevas. Eu estou falando de 2 séries em especial. Eu estou falando da série Gotham, uma série que tinha o intuito de mostrar um jovem Bruce Wayne, né, antes dele se tornar o Batman. Bastante parecida com a série Smallville, né, que introduzia o jovem Kal-El, o jovem Clark Kent, antes dele se tornar o Superman que a gente conhece. Essa era a premissa, era a ideia principal da série Gotham, que mostrava o comissário Gordon como o tenente Gordon, né, recém chegando numa Gotham City completamente dominada pela corrupção, e que conhecia logo no primeiro episódio o jovem Bruce Wayne ali, que foi testemunha do assassinato dos pais. A série acompanhou então ao longo de 5 temporadas essa crescente, né, esse crescimento desse personagem, que foi interpretado pelo David Mazouz. O legal é que o Batman em si, como a gente conhece, o Cavaleiro das Trevas, ele só foi introduzido nos minutos finais do último episódio da 5ª temporada, onde a gente vê ali, em pequenos minutos, o David Mazouz como o Cavaleiro das Trevas, e aí, claro, a série terminava. Tá? Outro cara que também foi o Batman foi o ator Ian Glenn. Você deve conhecer o Ian Glenn da série Game of Thrones, pois o Ian Glenn foi escolhido para ser um veterano Bruce Wayne na série da HBO Max, que também é exibida pela Netflix, que é Titãs. Na série, o Ian Glenn faz um Batman já, um Bruce Wayne mais velho, que se torna meio que um mentor do Dick Grayson, né? O primeiro Robin, que aí se torna o Asa Noturna e fica à frente dessa equipe de jovens heróis, os Titãs. Então, são 2 atores que eu trago aqui como bônus, que de uma certa maneira também interpretaram aquele que viria a se tornar o Cavaleiro das Trevas, Bruce Wayne.
Tá certo? Tô indo embora. Vídeo feito. Agradeço demais a tua companhia comigo até aqui. Antes de mais nada, te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada e dá aquele like que vai contribuir muito para o crescimento do canal aqui no YouTube, tá certo? Tô indo embora, a gente se vê num próximo vídeo, com certeza. Tchau!